a música, Felipe. Ah, deixa rolar. Bom dia, pessoal. Beleza. Mais uma vez, bom Bom dia para dia. vocês, certo? Sejam todos bem-vindos. Olha aí, gente, que participação maravilhosa. Acho que só está faltando uma pessoa. Depois eu descubro quem é. Mas sejam todos muito bem-vindos, tá? Para nossa aula desse laboratório de software, tá ok? Então, hoje a gente vai trabalhar com casos de uso, ou user cases, tá bom? Então, vamos buscar algumas definições para a gente chegar e entender como que se procede, né, a construção desses casos de uso, tá bom? Então, vamos comigo aqui, vamos seguir, que a gente vai dar bom aqui. Só me confirmem se vocês estão vendo aí o slide, se vocês estão me ouvindo direitinho. Está tudo beleza, está tudo firmeza para a gente iniciar. Tá show? Tá tudo ok. Tudo ok. Ok. Eu estou em 4K? 4K Full HD 60 FPS. Ah, meu amigo, aí sim, hein? Alta resolução do professor, viu? Então, bora lá. Colocar até na televisão. Hã? Tô Colocar até na televisão. Tá certo. Bom é assim. Então, vamos lá, pessoal. Users case. Então, vamos prestar atenção, tá? É rapidinho, tá bom? Depois eu mostro o documento para vocês. Eu preparei aqui um slidezinho, porque eu achei bem necessário, porque ele tem algumas derivações em que a gente só falando no documento, modelo, a gente acaba não visualizando, tá? Então, preparar aqui alguns slidezinhos para a gente entender basicamente como é esses casos de uso, para vocês construírem esses casos de uso, certo? E fundamentar ainda mais a construção do software de vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando desse processo, né? Tem alguns cravos, alguns espinhos, mas acho que no fim são mais flores do que espinhos, né? Então, vamos lá. What are your case? Né? Meu sonho era dar uma aula toda só com slides em inglês, tentando falar em inglês, mas um dia eu chego lá. Tá? What's your case? Então, o que é um caso de uso, certo? Então, seria para começo de história. Antes da gente definir um caso de uso, vamos tentar definir alguns casos. Ou como um bom e velho Matuto diz, os causos, né? Então, o que seria um caso de polícia, né? Seria uma história, né, que descreveria uma cena policial, um crime ou uma investigação, por exemplo. Então, minha amiga Laira, bom dia, Laira, tudo bem? Cadê a Laira? Bom dia. Bom dia. Pensa comigo, minha querida. Vamos lá. O elemento foi lá, né, e desferiu alguns projéteis em outra pessoa. E depois se evadiu do local. Estou falando igual o PM, né? Assim, igual o capitão lá que vai dar a notícia na vez mais. Quem conta essa história, ela está contando um caso de polícia, não está, Lara? Uhum. Então o cara está contando a historinha lá, todo o enredo, toda a narrativa de que aconteceu. Aí o elemento chegou de bike, puxou a pistola .40, né? E desferiu 3 disparos de projétil com direção ao fulano de tal. Na sequência, se evadiu no local na mesma bicicleta Monarch vermelha. Pronto. Então, ele contou a história do caso de polícia. Guarda essa ideia aí, tá? Vamos amarrar aqui no canto, bem aqui, ó, onde está meu irmão, tá? Vamos deixar amarradinho aqui. O que seria um caso de novela? Quem é que gosta de novela aí? É nóis. Tu também, Lara? Tu gosta da novela? Com certeza. Oxi, rapaz. Principalmente se for mexicana. O que é um caso de novela? Me explica. Na verdade, o que é uma novela? Chocolate com pimenta é massa, viu? Eu tô assistindo a reprise no Globoplay, é da hora. Como é, Laira? Pode repetir? Como assim? O que é que tu quer saber? Eu quero saber o que é uma novela. É uma história... Porque geralmente as histórias de novela são mais repetidas. Uma mulher tá num... Eu digo assim pela mexicana. Uma mulher pobre está apaixonada pelo cara rico. O cara rico tá noivo de uma mulher gananciosa. A mulher gananciosa tem inveja da mulher bonita, que o cara se apaixonou e faz da vida dela um inferno.
Rapaz, é Maria do Bairro, né? Essa novela aí. Geralmente é a novela mexicana. A novela mexicana faz sucesso. Então, uma novela, certo? Olha aí, ó. Deixa eu dizer aqui o que foi que a Cleison falou. Ó. É uma história criada, né? E encenada, né? Não sei se é assim, mas sim, é desse jeito, né? O Zé já botou assim, ó. Triângulo amoroso, sempre tem. O Zé também gosta de assistir a novela, né? Então, tudo isso conta-se uma história. Então, tem um enredo e, principalmente, tem uma narrativa durante isso, tá? Então, todos eles são casos. São um caso de novela, é um caso de polícia, tá? E são histórias e enredos. Então, a partir disso, a gente consegue definir caso de uso como indo nessa mesma linha de pensamento. Então, tem como objetivo de contar a alguém, né? Descrever como será o uso da funcionalidade do sistema. Então, eu vou chegar assim e vou dizer, olha, isso aqui vai funcionar desse jeito, depois o cliente vai para um lado, depois ele vai para outro, depois ele vem aqui, finaliza, nananã, nananã, e pronto. Então, um caso de uso, eu vou descrever a ação que vai se suceder no sistema. Felipe, todas as ações geram casos de uso, mas sim, mas óbvio, tá? Então, o que é um caso de uso? É o ato de contar uma história de como vai acontecer aquela coisinha em específico. Então, em termos técnicos, descreve como será o uso da funcionalidade de um sistema. Caso de uso, descreve como será o uso da funcionalidade de um sistema. Perfeito? Tipo um plano de projeto, só que bem específico, né, para algumas situações. Por exemplo, o ato de eu fazer um login. Como é que eu faço para fazer um login? Eu vou lá no campo login. Aliás, antes disso, olha aí como é interessante, né? Antes disso, eu vou e coloco lá www.facebook.com.br. Ele abre a página. Eu vou lá no campo login, insiro o meu e-mail. Logo mais abaixo, no campo senha, eu insiro a minha senha. Logo mais abaixo, eu clico em logar. E então eu sou redirecionado para a página principal do Facebook. Então, eu contei toda a história de como é fazer o login no Facebook. Eu não contei a história, uma narrativa, passo a passo, né? Especificamente de como fazer um login no Facebook. Então, a ideia desses casos de uso, certo? É vocês entenderem quais serão as ações dos usuários no sistema de vocês, tá? Então, se o usuário for fazer uma reserva, você diz, o usuário acessou o link tal, fez tal coisa, inseriu tal data, inseriu tal tipo de quarto, clicou em inserir, depois disso foi cadastrado no banco de dados, foi inserido, não sei o quê, e a reserva foi feita, o cliente foi redirecionado para a página tal, e tudo isso, isso e isso. Basicamente isso, William, a grosso modo, sim, seria um manual, mas não para o usuário, mas principalmente para quem vai construir o sistema, tá? Então, o programador, observem que o programador, ele não tem reunião com o cliente. O programador é aquele cara obscuro que fica numa sala fechada programando o sistema, né? A grosso modo, é isso que acontece. Então, dificilmente o programador ele tem uma reunião com o cliente. Então, dificilmente ele conhece a cara do cliente, ele conhece a realidade do cliente. Quem é que faz isso? Quem é que conhece a realidade do cliente? É o analista e o gerente, tá? Então, eles têm que repassar esses casos de uso para que o programador entenda o que tem que ser feito. Então, isso aqui é como se fosse uma diretriz, tá? Porque venhamos aqui e a gente pensa. Se o programador vai lá e também participa da reunião com o cliente, tá? E o programador diz assim, não, gerente, não, meu amigo analista, relaxa, não se preocupe não, que eu entendi tudo o que o cliente falou. Aí o programador vai, no outro dia, ele recebe uma proposta para ir para a China, desenvolver chips humanos. Aí ele diz assim, meu amigo, essa é a oportunidade da minha vida, sai fora, lá vou ficar mais nesse projeto, tô indo embora. E aí? Como é que ficou o projeto?
Me digam. O programador que sabia de tudo vazou e disse que os analistas não precisavam se preocupar em escrever nada. Como é que um novo programador vai entender o que era para fazer? Então, eu vou ter que começar do zero novamente. Vocês estão conseguindo compreender como é a história? Sim ou não? Sim. Dá pra entender sim. Pois é. Então, é muito importante descrever essas ações que o programador vai ter, que o programador vai fazer. E é isso que os casos de uso faz. Descreve como serão as funcionalidades do sistema. Beleza? Vamos para o próximo, next slide. Vamos contextualizar casos de uso, né? Vamos pegar aqui ter uma pegada mais técnica. A UML, ou Unified Model Language, né? Ou linguagem de modelagem unificada, certo? Ela possui uma série de diagramas. Dessa série de diagramas, vocês vão fazer só 3, né? Diagrama de caso de uso, diagrama de sequência, diagrama de classe e MER. Opa, desculpa, são 4, tá? Cada uma com uma finalidade específica, né, com suas respectivas regras, premissas e restrições, que podem ser utilizadas na especificação de sistemas. Então, esses diagramas são desenvolvidos em 2 grandes grupos, os estruturais e os comportamentais, tá? Olha aí. Eu tenho uma porrada de diagrama. Olha aí como é que eu tenho. Se a gente fosse realmente fazer todos, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diagramas para vocês fazerem. E eu só estou pedindo 4. Vocês estão vendo como eu estou sendo bonzinho? Então, a análise de projeto de sistema, né, ela dá todo esse entendimento, tá? Você precisa especificar em diagramas. E o diagrama de casos de uso, né, que é o próximo documento que a gente vai fazer posterior aos casos de uso, nada mais é do que a construção de como os casos de uso que vocês criaram vão se relacionar, tá? Então, já que a gente entende isso aqui de forma de viés, tá? Então, por exemplo, diagrama de estruturas, a gente tem, ó, diagrama de classes, que a gente vai fazer, certo? Teria diagrama de componentes, de objetos, de perfil, de estruturas compostas, diagrama de implantação, e esse aqui vai lá naquela última fase, lembra? Diagrama de pacotes, certo? Os comportamentais, eu tenho diagrama de atividades, de casos de uso, que é esse garotão aqui que a gente vai fazer na semana que vem, tá ok? Diagrama de interação, diagrama de máquina de estados, diagrama de sequência, que é o que a gente vai fazer também, junto com o diagrama de classes, certo? Diagrama de comunicação, diagrama visão geral de interação e diagrama de tempo, tá? Então, pessoal, é uma gama de diagramas que a gente teria que fazer, mas que eu repito para vocês, a gente só vai fazer dessas estruturas aqui, esses 3 mais um MER, tá bom? Então, a gente chega em algumas questões bem importantes, certo? Desse nosso questionamento. Nossa, mas que questões importantes do nosso questionamento, né? Pode anotar essa aí, viu, Jéssica? Agilidade não é produzir um software, certo? Com pressa. Agilidade não é isso. Agilidade é produzir um software com velocidade, entregando valor no menor espaço de tempo possível e melhorando isso continuamente. Então, um software ágil não quer dizer que ele seja um software que foi entregue com pressa, tá? É um software que foi altamente planejado, certo? Altamente distribuído, altamente documentado, tá? Pressa é inimiga da perfeição, justamente, meu amigo Alanzinho. O amigo Alanzinho tava pistola, né, com o negócio lá do poste. Resolveu, Alanzinho, a parada do poste lá na rua? Oi? O áudio dele tá ruim pra caramba. Eu acho que não deu bom não, hein? Então, ó, continuando aqui, ó. Deixar claro que o que se quer, né? O que será entregue e como será produzido. Isso aqui é o que a gente vai fazer nessa semana, pessoal. Definir como vai ser produzido, né? E o que vai ser entregue para o cliente. Tá?
Então, quando se entende um requisito do jeito errado, sempre há o custo de fazer errado, desfazer e fazer o correto. Tá? Então, observem. Tudo no processo de desenvolvimento de software é custo. Ninguém trabalha de graça, não, meu amigo. Então, se você vai lá e entende um requisito errado, né? Aquilo foi falha sua. E você vai ter que desfazer e refazer novamente do jeito correto. E isso custa tempo. E tempo é... Tempo é o quê, galera? Quem que me responde? Dinheiro. Dinheiro. É, Dinheiro. Viu? Bons tempos de gestão de tempo. Tempo é dinheiro, galera. É um ensinamento, né? Uma filosofia de vida. Oxe, mas rapaz, mas é claro. Então, Eu já Pode. ensinei isso até pra mãe. por definição, pessoal, um caso de uso, né, é uma das várias formas que temos para especificar as funcionalidades de um software. Tá? Essa especificação tem como objetivo principal, olha aí, servir, vou até botar aqui de marca-texto, Yellow. O objetivo principal de um caso de uso é servir, certo? Vou marcar aqui, de insumo para um projetista, certo? Ou um programador, tá? Então, tem caso de uso para o banco de dados também, tá ok? Para o projeto ou codificação daquela determinada funcionalidade. Então, o objetivo do caso de uso é servir de insumo, né? Ou de pesquisa para um projetista ou programador, para o programador, né? Para aquele projeto, né? Aquele projetinho específico, né? E aquela determinada funcionalidade, tá? Então, eu tenho uma funcionalidade em específico que vai ter um caso de uso específico para ela. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, tranquilo. depois eu mostro um exemplo, Felipe. Como é, menino? Depois tu mostra um exemplo. Tu mostra um exemplo depois, em texto mesmo. A gente está só fazendo aqui uns entendimentos primeiro. Então, o caso de uso, certo? Ele é inserido em cenários, certo? Então, quando falamos de caso de uso, a gente tem que ter em mente o conceito de cenários, tá? Que seriam instâncias de caso de uso. Então, um cenário ele pode ser compreendido como uma sequência de passos que descreve uma interação entre o usuário e o sistema. Eu acho que eu já ouvi esse termo de sequência de passos. Algoritmo. Algoritmo, né? Algoritmo. É um algoritmo total, pessoal, tá? Então, é uma sequência, realmente é uma sequência de passos que vai definir como aquilo vai funcionar. E isso vai servir de entendimento para o programador transformar aquela sequência de passos escrita na língua portuguesa e ele transformar isso ali em código, seja em Java, em PHP, em Python, no que o juízo dele tiver bom. Então, um cenário ele pode ser compreendido como uma sequência de passos que descreve uma interação entre um usuário e um sistema. Gente, um cenário é uma interação, certo? É uma sequência de passos que descreve a interação entre o usuário e o sistema. Tudo está relacionado entre o usuário e o sistema. Deu para entender aí, meu amigo Alexandre? Cadê meu chocolate suíço? Sim. Pronto, rapaz. Ótimo. Em resumo, os diagramas de casos de uso, então aqui eu já estou mesclando tanto os casos de uso como o próprio diagrama já da semana que vem, tá? Auxiliam na comunicação entre os clientes e os analistas, apresentam as principais funcionalidades do sistema, como foco no cliente, descrevem cenários de interação entre as partes internas e externas de um sistema, e é muito utilizado na fase de levantamento de requisitos, certo? Então, olha aqui, ó. A gente vai ter que entender que aquele texto que a gente vai produzir, que eu vou já mostrar aqui o exemplo, tá bom? Ele vai me gerar um diagrama posteriormente. E esse diagrama, ele tem uma notação, tá? Então, essa notação, ó, ela começa a partir disso aqui, de 3 elementos básicos, certo?
O primeiro deles são os atores, tá? Aproveitar, Cleisla. O que é um ator, Cleisla? Já que a gente estava falando de novela, o que é um ator, Cleisla? Cleisla, mulher, cadê tu? Calma, tô rouca. E aí, gente, o que é um ator? É alguém que faz um papel de uma história, né? Não? É alguém que faz um papel em uma história. Pô, Cleisla, tu definiu perfeitamente bem, tá? Então, o ator, né, ele representa um humano, certo? Ou um sistema computacional que faz um papel em uma história. Então, o cliente, ele pode ser um ator? Perfeitamente. O administrador, ele pode ser um ator? Perfeitamente. O dono do trem todo pode ser um ator? Perfeitamente, tá? Então, se eu tenho uma hamburgueria, o atendente pode ser um ator? Pode. O gerente pode ser um ator? Pode. O administrador do sistema da hamburgueria e todas as filiais, ele pode ser um ator? Pode. O dono da hamburgueria, para ver todos os balanços financeiros, ele pode ser outro ator? Pode também. Então, o ator, gente, é quem realmente, a fim de fato, vai se utilizar do sistema que vocês estão produzindo, tá? Então, se eu pensasse aqui, por exemplo, Osés, quem são os atores do teu sistema? Os atores do meu sistema seriam os stakeholders, né? Cada stakeholder seria um ator. Sim, mas quem são? Já seria a analista, o Não, gerente, o programador. São atores dentro não. do sistema, não? Aí é quem vai construir. Eu tô falando quem que vai usar. Tu E descreveu isso nos documentos anteriores. o cliente e o usuário, né? O usuário final. Quem é o usuário final? Professores. Não, aí no caso são os clientes, não? Sim, os clientes são professores, no caso. Vai ser só o professor? O dono da instituição não vai ter nenhum acesso, não? O dono da instituição também é um professor. Sim, mas ele tem algum acesso de nível diferente no sistema? Para Sim, inserir as questões, sei lá? tem. Então ele é outro ator, cara. Tá? Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Gabriel, quem são os atores do teu sistema? Do sistema da tua empresa? Peraí, cara. Só um instante. Sim. Quem são os Quem atores do sabe? meu sistema? É. São os integrantes da equipe. O gerente, analista, o designer. Não. Os atores é quem vai utilizar o sistema, não é quem constrói o sistema. Para quem que tu tá construindo esse sistema, Gabriel? No caso, é para os usuários, as pessoas que vão comprar um carro. São os compradores de veículos, Sim. são os clientes, entendeu? Alanzinho, quem são os atores do sistema que tu tá trabalhando? O Alanzinho tava com problema no áudio, né? Beleza. É o que eu lembrei. Rafael, quais são os atores do sistema em que tu tá trabalhando? Peraí. Eu acho que é o Alex Caruso, que é o cliente, Certo? e tem os trabalhadores dele, Os que vão usar o funcionários, né? sistema também, e Isso, o cliente dele da loja. pronto. Ó, então, vocês já até descreveram isso nos documentos anteriores, tá, pessoal? Naquelas tabelinhas, tá? Então, tem lá quem que vai utilizar e tudo mais, tá? Então, observem quem são os atores do sistema de vocês, tá bom?
O próximo elemento é o próprio caso de uso, é a funcionalidade específica. Ele é representado por uma elipse, tá? Ah, pessoal, e o ator é representado por um bonequinho assim, tá? Simples assim, muito bem desenhado. Então, o caso de uso, ele é representado por uma elipse, certo? Que representa uma funcionalidade do sistema, sendo que essa pode ser estruturada em outros, ou pode ser baseada em outros, né? Então, representa os objetivos dos atores e as funcionalidades do sistema que precisa existir para que funcione. Então, se eu perguntar aqui para a Jéssica. Jéssica, tá aí? Opa, Jéssica, me diz uma funcionalidade do teu sistema. gerenciar o tempo de entrega dos pedidos do restaurante do Senhor Félix. Isso é um objetivo. Estou dizendo uma funcionalidade específica. Eu posso cadastrar um pedido? Pode. Então, o ato de eu cadastrar um pedido e ir lá É a na página funcionalidade. cadastrar.php e inserir um pedido, isso é um caso de uso. Isso é uma funcionalidade. Tá? No sistema da tua empresa, Jéssica, ele faz o controle financeiro? Não, não foi pedido pelo cliente. O que foi que o cliente pediu mais? Apenas Ele pediu cardápio também? Sim, mas foi só mais a quantidade de quantas mesas já foram atendidas, a questão Pronto. desse tempo, né? E Então, os uma pedidos que mais funcionalidade... saem. Ah, meu Deus. Vai lá, pode falar. Agora tu tirou meu foco. Desculpa. Os pedidos que mais saem. E acho que só. Então, ele vai ter um dashboard, né, uma página, onde ele vai ver todas as mesas, se estão ocupadas, estão em vermelhos, e são, por exemplo, né, exemplo. E se estão livres, estão de verde, não é isso? Basicamente isso. Então, uma funcionalidade seria a visualização das mesas. Então, isso seria um caso de uso, não seria? Sim, sim. Vocês estão conseguindo entender onde que eu estou querendo chegar? Que toda ação dentro do sistema, ela gera um caso de uso? Então, o cara vai fazer um login no sistema de vocês. É um caso de uso. O cara vai fazer logout, né? E gera um caso de uso para ele sair do sistema. Então, só para entrar no sistema e para sair do sistema, já são 2 casos de uso. Um para entrar e outro para sair. Vocês estão conseguindo me compreender? E tudo isso é representado por elipses, tá? Pronto. Esse ator, ele se relaciona com essa elipse, com esse caso de uso. E esse relacionamento, ele pode ser de 4 modos. Olha aqui os carinha bonitinho. Associação, inclusão, extensão e herança, tá? Então, qual é a primeira coisa que vocês vão fazer? Identificar os casos de uso, certo? Depois, vocês vão entender como que se dá esse caso de uso. E na semana posterior, que é a semana que vem, vocês vão construir esse diagrama de caso de uso, tá? Então, no final das contas, certo? Eu vou acabar vendo essa possibilidade da gente deixar a entrega dos casos de uso e do diagrama para o mesmo dia. Ou seja, vocês não me entregariam o caso de uso dia 24, certo? Mas sim na semana seguinte, que era o dia do diagrama de caso de uso. Porque o caso de uso ele é um pouquinho mais extenso realmente, tá? Então, no mínimo, cada empresa deve ter aí uns 8 casos de uso, tá? E aí, descrever isso leva um tempinho mesmo, tá bom? Então, eu vou ver essa possibilidade se a gente fica com essa atividade para as 2 semanas. Vocês entenderam aí? Sim, deu pra entender. Beleza. A Williane, bem novela mesmo. É tipo isso, é um enredo de novela, um trem cabuloso. Então, aqui a gente tem os relacionamentos, tá? Então, no primeiro relacionamento de comunicação ou associação, certo? Ele representa a interação entre um ator e um caso de uso por meio de uma mensagem. E é representado por uma linha sólida. Então, é só uma linhazinha. Se ele manda uma mensagem, né? Tem a funcionalidade do ponto de vista do usuário, tá bom? Então, por exemplo, o usuário vai marcar uma consulta. Tá? É uma comunicação direta, certo? Com aquele caso de uso. Beleza?
Olha outra aqui, ó. O outro relacionamento é o de inclusão. Então, por exemplo, é utilizado quando um comportamento se repete em mais de um caso de uso. Exemplo, um cliente vai realizar um pagamento, né? E precisa se logar. Assim como o cliente que vai visualizar o saldo também precisa se logar. Então, eu tenho duas situações que acontecem a partir de um caso de uso. Então, para eu pagar a fatura, eu tenho que estar incluso no caso de uso de logar. E para eu ver o meu saldo, eu também tenho que estar incluso no caso de uso logar, tá bom? Ou fazer login, tanto faz. Então, isso aqui é uma inclusão, tá? Aí vocês vão verificar como que vai ficar, né, o gráfico, aliás, o diagrama dos casos de uso de vocês. Essa primeira, ressaltando, essa primeira semana vocês vão desenvolver os casos de uso e posteriormente vocês vão construir esse diagrama. Aí eu já estou explicando logo para a gente já ter uma noção, tá? Relacionamento de extensão, né? É utilizado quando se deseja modelar um relacionamento alternativo, certo? Exemplo, ao cadastrar um usuário, né, no sistema de fora, podemos cadastrar um administrador ou cadastrar um moderador. Então, por exemplo, se o teu sistema tem dois tipos de usuário, né? Se tem um usuário a nível administrativo e tem só o usuário cliente, então, quando você vai cadastrar o usuário, ele tem que ser estendido, certo? De cadastrar ou um administrador ou um cliente, por exemplo, ou então um funcionário, tá? E aí você utiliza aqui o extends. Então, eles não são essenciais, só contém eventos adicionais sobre certas condições. É obrigado a fazer desse jeito, Felipe? Nesse caso aqui, não, tá? Eles não são essenciais, tá? O outro é um relacionamento de herança, né? É um relacionamento entre atores, certo? Olha aqui os bonequinhos, né? Quando queremos representar uma especialização ou uma generalização. Vocês lembram desse termo aqui? Especialização e generalização? A gente viu isso em banco de dados, não foi? Foi. Ah, esqueceram, né? Foi. Então, o vendedor, ele é uma especialização de pessoa. Todo vendedor é uma pessoa, certo? Ou então, pessoa é generalização de vendedor, certo? Ou vice-versa, né? Então, ou o vendedor é uma especialização de pessoa, ou então a pessoa é generalizada, gerando assim o vendedor, tá? Então, os casos de uso de pessoa também são casos de uso de vendedor, ou seja, um assume o do outro, né? Então, para finalizar, a opção caso de uso ele é um conjunto de cenários relacionados por um objeto comum a um usuário, ou a mais de um usuário, certo? E aqui a gente tem um exemplozinho. Vamos lá. Todo mundo prestando atenção nesse exemplo. Observem que aqui eu tenho dois atores. Quem são os dois atores? Davi. O cliente e o sistema. Eu tenho um cliente e um sistema. Tudo que está nas elipses de amarelo, certo? Tudo que está nessas elipses aqui, ó, de amarelo, são casos de uso, tá ok? Então, observem como que se dão esses casos de uso. Ó. Navegar pelo catálogo, colocar um item no carrinho, informar um preço, preencher dados do cartão de crédito. Observem que esses dois casos de uso, eles são estendidos, olha aqui, ó, extends, certo? Do finalizar compra, tá ok? O sistema, ó, faz verificação de dados do cartão de crédito, fatura a compra, já na nota fiscal, e eu envio um e-mail de confirmação, tá? E essa fatura de compra, ela está incluída na ação de finalizar a compra, certo? E verificar os dados do cartão de crédito também está incluído em preencher os dados do cartão de crédito para o pagamento. Então, se eu perguntar para vocês quem é o principal caso de uso desse sistema aqui, quem é que consegue me responder? Não se mata. Realizar a compra. Finalizar a compra. Esse bendito aqui mesmo, tá? Então, tudo isso, pessoal, é o ato de você comprar um produto, tá? Então, o ato de você comprar um produto, nesse caso aqui que está muito bem específico, tá?
talvez eu não queira essa especificidade toda, tá? Em meio de facilitar aí a vida de vocês, tá? Mas o ato de se comprar um produto, ele gerou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos de uso. Tá? Felipe, é para a gente fazer tal qual copiado? Não, pessoal. Eu quero que vocês pensem, certo? Não quero que vocês sejam tão específicos e tão aprofundados quanto esse, porque esse exemplo aqui é um exemplo mais, é um nível bem mais alto, entendeu? Aí o que eu quero? Eu quero algo bem mais simples. Felipe, então por que tu não mostrou o simples? Né? Porque eu mostro logo um negócio grande, que é para vocês saberem o limite que vocês têm que ir, tá? Para vocês me entregarem. Então, no mínimo, eu estou requisitando 8 casos de uso, no mínimo, tá? Então, só login e logout já morreu 2, então falta 6. Vocês estão entendendo? Então, no mínimo, não quer dizer... E vocês podem fazer muito mais, tá? Então, no mínimo, 8 casos de uso, ok? Ó, vamos para o exemplo de caso de uso. Um ator com o papel de analista de departamento pessoal pode executar 2 casos de uso. O user case 003 e o user case 004. Outra coisa, a gente define os casos de uso por siglas e numerações, tá? Então, a gente usa o UC e a numeração dele, tá bom? O user case 004 possui como objetivo consultar férias de um empregado, tá? Então, esse caso de uso aqui vai consultar as férias do empregado, tá bom? Então, quem é o ator do negócio aqui? É o analista de departamento pessoal. A tiazinha que fica lá no computador vendo se você tem férias ou não, né? Esse cara vai ter uma comunicação direta com esse caso de uso aqui, ó, o C003, certo? E o C004. A questão aqui é que o C004, né, o consultar férias do empregado, ele é uma extensão de manter férias de empregado, tá? Então, observem que um está estendendo do outro, tá ok? Então, o objetivo desse caso de uso aqui, o C004, é consultar se o cara tem férias. Onde que ele vai consultar? Ele precisa saber se o cara tem direito a férias, e quem diz isso é o 3. Mas quem consulta é o caso de uso número 4, tá? Ó, então, como que se dá esse caso de uso? Lembra que o caso de uso é uma sequência de passos? Então, tá aqui, ó, step em inglês são passos, e actions, né, são as ações. Então, qual é o primeiro passo desse caso de uso? Analista de departamento pessoal informa os dados do empregado para o qual deseja consultar o período de férias. Primeiro passo. Segundo passo. O analista de departamento pessoal seleciona a opção de consultar férias agendadas e não consumidas pelo empregado e aciona o comando pesquisar. Ou seja, ele clicou no botão pesquisar. No primeiro passo, ele colocou as informações do funcionário e no segundo passo, ele clicou em pesquisar. Olha aí, 2 ações simples, ou seja, 2 cliques no mouse. E ele definiu aqui em 2 passos. Terceiro passo, né? Verifica se o empregado possui férias, né, para os critérios informados. Isso quer dizer o quê? Que o sistema está verificando no seu banco de informações. O sistema retornou uma resposta e diz o seguinte, ó, o empregado possui férias para créditos informados. Já é o 4º passo. Ó. 5º passo, exiba os dados das férias agendadas para o profissional, contendo período, data de início e fim, valores a serem pagos, detalhes da folha de pagamento das férias e informações sobre a antecipação do 13º. Então, aqui ele diz o seguinte, mano, exibe as férias do cara lá, isso é meio que ele esteja dizendo para o programador. Mano, exibe os dados que o cara tem, os atributos que ele tem a direito lá a ver, certo? O período, né, a data, início de fim de férias, os valores que ele vai receber e tudo mais. Mostra lá para ele. Aí, isso é o 5º passo que a gente vai ter. 6º passo, o analista de desenvolvimento pessoal visualiza os dados na tela. Olha aí, ó, até o cara enxergar isso na tela é um passo. 7. O analista de desenvolvimento pessoal aciona o comando emitir relatório e imprime um relatório contendo os dados de consulta realizada. Ou seja, ele foi lá imprimir. E imprimiu o relatório do parceiro. E fim,
do caso de uso. Vocês estão entendendo? Então, aqui ele teve uma sequência de 8 passos só para fazer isso aqui, ó, para consultar se o cara tinha férias. Então, vocês estão conseguindo compreender o que a gente vai fazer? Então, a primeiro momento, vocês vão construir documentos assim, certo? Dessa mesma formazinha aqui, só que no Word, né, para ficar mais fácil a vida de vocês, tá? E, num segundo momento, depois que vocês construírem todos esses documentos, vocês já vão partir para a construção do diagrama, né? No caso aqui, tem um diagrama de um caso de uso só. Então, se você tiver 8, você tem que integrar os 8 aqui, para ficar algo mais ou menos parecido com isso, tá? Então, siga os exemplos dos modelos estabelecidos, tá? Então, dúvidas até aqui? Posso mostrar o modelo? Esses passos aí é só para um caso de uso, né? É só para um caso de uso. Eu vou já mostrar o modelo, porque a gente tem a questão do fluxo principal, do fluxo secundário, do fluxo terciário, do fluxo quaternário, do quantos fluxos tiver o caso de uso de vocês. Posso mostrar os modelos? Felipe, nesse documento de agora, a gente não vai fazer o diagrama, né? Não, o diagrama é semana que vem. Agora vocês vão construir todos os casos de uso, tá? Tá tranquilo até aqui? Gente, alguma Tá de dúvida? boa. Pelo amor de Deus. Nenhum, por enquanto. Tá suave? Eu vou mostrar aqui os exemplos e eu acho que vocês vão conseguir compreender um pouquinho melhor quem ainda tá com alguma dúvida e não quis comentar aqui com a gente, tá? Então, gente, isso aqui é a cor mais simples do mundo, de dividir aí por gerentes, né? Diz assim, mano, vai ter esse caso de uso, esse. Fulano faz esse, ciclano faz esse, pronto. Essa semana vai ser de boas pro gerente. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. Glória a Deus. Tá sendo de boa todas. O povo reclamando, né, ô Irineu? Tudo de boa. Né? Fiz com os dias sofrendo. Tá bom, voltamos pra aí. Pronto, ó, vamos lá. Então, o que vocês vão ter que fazer para mim, tá? Vocês vão me criar uma pasta dentro da pasta da empresa de vocês, chamada casos de uso, ou user case, vocês que sabem qual é o idioma. Tá? Casos de uso, tá bom? Então, aqui, por exemplo, só tem 6 casos de uso, né? Então, aqui a equipe não foi muito boa nos casos de uso, tá bom, pessoal? Então, não vamos copiado não, que dá BO aí. Por exemplo, o primeiro caso de uso que essa equipe teve foi login, tá? Vamos colocar aqui para a gente ver como que se dá esse caso de uso, tá? Então, como sempre, cabeçalho, tá? Versão aqui dos casos de uso. Eu tenho visto que algumas empresas, certo? Têm colocado esse textinho aqui como imagem. Não, viu, galera? É um textinho mesmo, viu? Basta você só substituir essa imagem aqui, que já fica de boa aí, tá? Então, vamos lá. Aqui você coloca a descrição do caso de uso, tá? Então, tem aqui, ó. Aliás, a identificação do caso de uso, desculpa. Eu tenho user case 001, que é o login. O que vai fazer esse caso de uso? Então, o caso de uso descreve os passos que o administrador responsável por pagar suas contas faça login para ter acesso ao sistema e o usuário cliente tem acesso ao serviço. Pronto. Simples assim, tá? Quem são os atores que vão participar desse caso de uso? É o administrador e o usuário do sistema, tá? Quais são as pré-condições para que esse caso de uso seja efetivado? Os atores deverão estar cadastrados na base de dados do sistema. Porque se eles não estiverem na base de dados do sistema, como é que eu vou identificar o login e a senha deles? Então, isso aqui é uma pré-condição básica, tá bom? Então, olha aqui, ó. Eu tenho o fluxo principal, né? E eu tenho o fluxo secundário. Olha que interessante, pessoal. Então, no fluxo principal, qual é o primeiro passo dele, ó? O caso de uso tem início quando o ator entra em seu navegador de internet e entra no site www.locatec.com.br. Beleza. Passo número 2. A página principal direciona para a página de login. Beleza. Geralmente, alguns sistemas já entram na página de login. Por exemplo,
o sistema lá da Jéssica, ele já vai ele já vai entrar diretamente na página de login. Tá ok? Para o cara fazer o login. O ator insere dados válidos, ou seja, o e-mail, né, correspondente com caractere arroba e senha com 5 caracteres nos campos e-mail, senha e tipo de usuário, tá? No caso aqui, faltou ele colocar aqueles passozinhos que eu dei aqui nesse exemplo anterior. Verifica se o empregado possui férias para os critérios informados. Então, eu poderia colocar aqui, ó. Cadê, menino? Sumiu aqui o trem. Pronto. Eu poderia colocar aqui, ó. Verifica, após esse aqui, né? Verifica se os dados inseridos são válidos para os critérios informados no sistema. Isso aqui seria um outro passo que eu poderia adicionar aqui. Depois, ó. O ator clica na opção entrar. Até aqui, tá? Desculpa. O sistema valida os dados informados pelo ator, verifica. O sistema dá a resposta de que esses dados foram validados e depois o sistema direciona o usuário para a tela inicial de dashboard. E aí faltou ele dizer fim do fluxo, aliás, fim do caso de uso. Tá? Só que nessa mesma página, observe que quando a gente vai fazer um login, nesse caso o sistema não é um ator também, né? Porque ele vai verificar se o e-mail e a senha estão corretos. No caso aí, poderia ser também, certo? Mas vai depender de cada sistema, tá? O sistema aí, sim, seria um ator porque ele faz essa verificação, tá? Mas eu não vou cobrar isso diretamente, se é que tu me entendeu, Davi, tá? Então, se você fizer com o sistema, vai estar correto, tá? Se você fizer sem o sistema, dependendo da sua estrutura, também vai estar correto, tá bom? Ó, observem que dentro de uma mesma página, por exemplo, de um login, é possível também recuperar a senha, saca? Se liga? Então, lá embaixo tem assim, ó, esqueceu a senha. Então, eu tenho um fluxo secundário dentro da mesma página e dentro da mesma funcionalidade. Então, eu posso fazer duas coisas dentro dessa mesma funcionalidade. Vocês estão me entendendo? Então, o ato de esquecer a senha é um fluxo secundário, tá? Então, o ator entra na página inicial do sistema e é direcionado para a página de login, né? Seleciona a opção esqueceu senha na página de login. O sistema direciona ele para uma página de recuperação de senha, onde mostra um campo a ser preenchido com o e-mail para recuperar a senha. O ator informa o e-mail, né? E lá nos campos de e-mail. O ator clica no botão recuperar. O sistema envia um e-mail para o usuário com uma nova senha. O sistema redireciona o usuário para a home e exibe a seguinte mensagem: a senha foi recuperada com sucesso. Por favor, faça o login novamente. Pronto. Aqui você fez um fluxo secundário dentro do caso de uso login. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo seguinte. Vamos lá. Eu vou cadastrar um quarto de uma pousada. Quando eu cadastro um quarto de uma pousada, eu posso editar ele depois? Quem foi que ficou com o sistema de pousada aí mesmo, hein? Quem foi a equipe? Quem foi? Foi a do Gustavo. Foi a do Gustavo, né? Pronto. Ele tá por aí? Ele tá, acho que ele tá ruim. Então, quando eu cadastro um quarto, eu posso editar ele? Eu posso excluir ele? E eu posso consultar esse quarto? Sim ou não? No caso, no que tu pediu, pode, porque tem as características do quarto lá pro usuário. Beleza. Agora vamos pensar em outra coisa. Imagine um sistema de uma farmácia. Deixa eu pegar aqui. Ops Furtado. Ops Furtado, tá aí, meu parceiro? Cadê o homem? Ó, imagina um sistema de uma farmácia. Eu posso inserir um remédio, aliás, eu posso cadastrar um remédio, eu posso consultar esse remédio, eu posso editar e eu posso excluir esse remédio?
Sim ou não? Pode. Então, quantas operações eu fiz Sim. dentro de uma mesma funcionalidade, que é gerenciar remédios? 4. Então, quantos fluxos tem esse caso de uso? 4, não é não? 4. Vocês estão conseguindo compreender? Então, a empresa que tiver, por exemplo, um CRUD, ele vai ter um caso de uso. Só que dentro desse caso de uso, eu vou ter os 4 fluxos. O fluxo principal, que é cadastrar qualquer coisa que seja, consultar qualquer coisa que seja, vai ser um fluxo secundário. Um fluxo terciário seria consultar qualquer coisa, seja um medicamento, seja um quarto, seja uma mesa de um restaurante. E o último seria excluir. Então, observem que sempre vai ter esses 4 fluxos dentro do gerenciamento de qualquer coisa. Então, se eu vou gerenciar um remédio, né? Se eu tenho um caso de uso, gerenciar remédio, ele vai poder cadastrar, ele vai poder consultar, excluir e editar. Vocês estão compreendendo, pessoal? Então, eu vou pegar aqui um exemplo desse trabalho, que ele tem aqui, ó. Gerenciar equipamentos. Olha aqui, o caso de uso número 6, certo? Beleza? Olha o que ele me dá aqui, ó. No presente caso de uso, será descrita a funcionalidade da seção de gerenciamento dos equipamentos da empresa, sendo esta controlada pelo administrador. Então, nesse caso aqui, só o administrador ele pode cadastrar equipamentos. Pré-condições: um computador com acesso à internet para que esteja logado no sistema como administrador e que ele esteja cadastrado na base de dados. Faltou isso aqui nas pré-condições. Fluxo principal: cadastrar equipamento. Fluxo secundário: consultar o equipamento. Fluxo terciário: editar esse equipamento. E fluxo quaternário: deletar esse equipamento. Então, o ato do cara fazer o gerenciamento dos equipamentos da empresa dele, né, é um caso de uso, é uma funcionalidade, só que essa funcionalidade ela tem 4 fluxos. Da mesma forma que o login é uma funcionalidade e ela tem 2 fluxos, né? O fazer o login e esqueceu a senha, tá? Felipe, mas então fazer o logout, né? Também seria um fluxo terciário do caso de uso login. Não, tá errado. O logout ele é outro caso de uso, porque aí você já está lá dentro do sistema, você vai lá no botãozinho, clica em sair. Então é outra funcionalidade, tá? Eu estou falando aqui da página principal, login, onde eu vou fazer o login e o esqueceu a senha. Então são 2 fluxos dentro dessa mesma funcionalidade. Tá, pessoal? Então, E para quem, Oi, para pode quem falar. não é cadastrado no sistema, na parte de não tem que ter também um caso de para cadastro, né? Porque, assim, depende de como tu vai ver com o cliente, né? De como tu viu com o cliente. Porque tu já pode deixar previamente no banco de dados. E aí o cliente não precisa cadastrar ninguém. Tipo, tem algum cliente que ele disse o seguinte: eu não quero ninguém mexendo no meu sistema, só eu. Então você bota só um usuário só para mim e pronto, vai morrer só eu, ninguém mais acessa. Então nem precisa gerenciar usuários. Por quê? Só vai ser um usuário para sempre. Eu acho que isso foi na empresa do Gabriel, se eu não me engano. Foi, Gabriel? O cara queria só para ele o sistema? Sim. Ele mesmo colocar o veículo e gerenciar. Isso, então ele não quis gerenciamento de usuário, entendeu? Então não existe esse gerenciamento de usuário aqui, tipo inserir usuário, consultar o usuário, excluir o usuário. Agora tem empresa que tem, por exemplo, os garçons. No da Jéssica eu acho que tem os garçons, não tem, Jéssica? Cadê a Jéssica? Jéssica. Acho que ela não. Tá. Jéssica. Eu tô. Pronto. Na tua empresa a gente tem os garçons. E tem o maître e tem o dono do restaurante. Então aqui eu tenho que ter esse gerenciamento de usuários, tá? Como caso de uso. Entendeu? Uhum. Pessoal, ficou alguma dúvida quanto aos casos de uso?
Então, tipo assim, no caso, a gente vai detalhar cada função. Cada Aí, função. aí a gente, tipo assim, na hora da construção do projeto, a gente tem que colocar tudo isso no projeto? Tal qual. Eita, Porque se beleza. você fizer diferente, o que, que vai acontecer? É como se você não estivesse seguindo o que o analista passou. Mas assim, pessoal, isso é o que tem que ser feito de uma forma correta. Não significa que eu vá ser tão exigente com vocês, tá? Então, se vocês desviarem um pouquinho do que vocês escreveram nos casos de uso, tranquilo para mim, porque eu super entendo, certo? A gente tem um prazo super apertado, a gente está simulando tudo isso, tá? Então, para mim, tranquilo. Agora, se isso aqui fosse uma situação de verdade, certo? Vocês teriam que fazer tal qual o caso de uso. Então, aqui é importante que vocês conheçam cada detalhe do que o cliente quer. E para vocês construir esse caso de uso, a minha dica é a seguinte. Acabou minha aula aqui, eu acho que vocês têm aula, né? Posterior, não tem? Tem agora, 9h30. Pronto. Então, hoje ainda, antes das reuniões da tarde, se vocês pudessem, o negócio é que fica muito em cima, aí a gente vai marcar outra reunião também. Se a gente pudesse, vocês pudessem analisar o que realmente vai ter no sistema de vocês, quais são as funcionalidades, pontuem essas funcionalidades e verifiquem se elas são casos de uso. Se vocês acharem poucas, verifiquem com o cliente para saber se tem mais alguma coisa. Se o cliente quer um botão tal, se o cliente quer isso, quer aquilo outro, entendeu? A partir das funcionalidades que vocês acham que vai ter, a partir das primeiras conversas que vocês tiveram com o cliente. Então, vocês já pegaram muitos requisitos. A hora agora é bater esses requisitos, fechar ele. Ah, vai ter essa funcionalidade, essa. Então, a gente vai ter tantos casos de uso. Então, vamos começar a destrinchar o caso de uso. Quantos desses tem fluxo primário? Quantos desses tem fluxo primário e secundário? E quantos desses tem os 4 fluxos? Então, isso aqui você já tem que começar a ir pensando, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês retornam para a gente. E à tarde a gente já tem reuniões novamente comigo, tá? Então, quem quiser reunião com o cliente à tarde, me avisa lá no grupo de gerentes, beleza? Para a gente já confirmar. Então, Dúvidas? Felipe, a gente pega aquele protótipo que a gente fez, te apresentou na reunião com o cliente Olha e aí. usa como o diagrama. Muito bem, Bambino, né? Então, você pega aquele protótipozinho que vocês imaginaram para a reunião do cliente, né? E dali você já conseguem tirar as funcionalidades que você vai ter no sistema, tá? Então, estejam muito bem definidos se o sistema de vocês ele é um sistema web ou se ele é um sistema mobile ou se ele é os dois, tá? Então, é a hora de fechar o negócio, certo? De vez e construir como que vai ser, na verdade, escrever como que vai ser construído tudo isso, tá? Então, lembrando, no mínimo 8 casos de uso, certo? E aí a gente vai conversando no decorrer aí da construção deles. Tranquilo? Tranquilo. Fechar aqui a gravação.